Meus queridos, quero ministrar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, o resumo do Evangelho. O Evangelho em um encontro com Jesus, um dos encontros com Jesus, talvez um encontro, a princípio, uma armação, uma tentativa de pegar Jesus. E Jesus demonstra algo muito especial aqui, e eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8, versículo de 1 a 11. Se alguém puder vir dar uma melhorada nisso aqui, está bambo aqui, o púlpito aqui. Evangelho de João, capítulo 8, versículo de 1 a 11. É o encontro da mulher que foi pega em adultério, a mulher adúltera. Poderia colocar um encontro com Jesus, um encontro, ou poderia colocar, obrigado, um encontro com a religião primeiro e depois um encontro com Jesus. Fazer essa diferença, porque tem muita gente se encontrando com a religião, com igrejas, com estruturas, com igreja X, Y. A pessoa até se apega, conhece sobre a religião, mas às vezes não tem um encontro pessoal genuíno com Jesus. E o que transforma, o que muda é um encontro com Jesus. E aqui a gente pode ver a diferença. E eu queria tirar algumas lições. Vamos ler aqui, diz assim o texto: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo. Todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se sentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus, os líderes religiosos da época, a representatividade da religião, trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério, pega durante o ato e em flagra. Trouxeram para Jesus e fizeram-na ficar em pé diante de todos. Lembra que Jesus estava, uma multidão lá e Jesus ensinando. E trouxeram essa mulher e colocaram ela na frente de todos, em pé, fizeram-na ficar em pé diante de todos. E disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida no ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E você, o que tem a dizer? Eles estavam usando essa pergunta para testá-lo, a fim de terem fundamentos para acusá-lo. Jesus, porém, inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, insistiam em perguntar, ele se levantou e disse: se alguém de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra nela. Ele inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram, acusados pela consciência, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que Jesus ficou só com a mulher que estava diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Em outras versões, onde estão seus acusadores? Ninguém a condenou? Versículo 11: ninguém, Senhor, disse ela. Jesus declarou: eu também não a condeno. Vá e de agora em diante abandone a sua vida de pecado. Meu querido, aqui João, você vai perceber do capítulo 5 até aqui nesse capítulo 8, Jesus começa a ter embates com os religiosos da época, porque eles não engoliam, não desciam os ensinos de Jesus, porque Jesus falava sobre que ele era o Filho de Deus, que ele era...
que ele trazia os ensinos de Moisés, que ele não era contra a lei, mas que ele estava ali alguém que era maior do que Moisés. Você vai começar a ler capítulo 5, 6, 7, até chegar no 8, você vai ver no capítulo 7, eles tentando fazer de tudo para matar Jesus, e aqui eles usam um pecado e uma mulher. Na verdade, o foco não era nem a mulher, nem o pecado, mas eu queria olhar do âmbito de vista da mulher e perceber algo. Essa mulher, que foi pega em adultério, ou seja, ela foi pega cometendo um pecado, ela era uma pecadora, e ela foi levada à força até Jesus. Ela não queria estar ali onde Jesus estava, ela não queria ir para o templo, para a igreja. Na verdade, era um tempo de festa ali, uma festa das cabanas, uma festa religiosa, e tinha gente de tudo quanto é lugar que vinha para festejar a religião, mas ela preferiu festejar suas paixões, sua carne, seus desejos, mas infelizmente foi pega pela religião, pelos homens, pelos doutores da lei, e foi para um lugar ter um encontro com Jesus. Mas antes de ter um encontro com Jesus, ela teve um encontro com a religião, com esses homens, que eu quero colocar aqui esses homens como representando a religião, e a religião de hoje em dia, que não é diferente da religião da época. E aqui a religião, eu não estou colocando a religião católica, a religião espírita, a religião dos crentes, a igreja A, a igreja... Mas eu digo essa religião que às vezes valoriza muito mais o erro do outro, valoriza os pode, não pode, valoriza mais qualquer coisa. E eu queria trazer algumas coisas que eu vejo nesse encontro que essa mulher tem com a religião, e perceber que muitos de nós, talvez, muitas pessoas têm tido esse tipo de encontro, que tem frustrado muita gente. E eu queria, esse primeiro encontro com os homens, ou com os religiosos, ou com a religião, porque o versículo 3 diz, os mestres da lei e os fariseus, como eu coloquei, os representantes da religião, os líderes, diz o versículo 3, trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério, fizeram-na ficar em pé diante de todos. Nesse encontro, teve algumas coisas que nós encontramos na religião, ou em algumas igrejas, ou no homem religioso. Primeiro, domínio e controle. A gente percebe que a mulher não teve escolha, os religiosos a pegaram e exerceram autoridade, poder, controle. Ela foi pega e não tem o que a lei diz, e não tem o que está escrito, o que é dessa maneira, e agora você vem e a gente controla. É muito comum nós vermos as pessoas usando a religião, usando até a palavra de Deus, usando Bíblia, usando tantas coisas para exercer domínio e controle sobre as pessoas. Esse é o encontro com a religião, não com Jesus. Jesus não exerce controle, domínio, força. A religião sim, a religião vem, faz, não pode, pode. Mas não é só domínio e controle. Essa mulher tem um encontro com a humilhação. Esses mestres não apenas trouxeram forçada para um lugar, mas fizeram-a ficar em pé diante de todos. Ali não foi só trazer ela para um local e de repente falar assim, não, peraí, vamos ali, vamos chamar Jesus, vamos tentar resolver a situação. Não, ela foi levada para o meio da igreja e foi colocada lá na frente. Olha pessoal, olha aqui está uma mulher adúltera, aqui está uma pecadora, aqui está uma mulher que foi pega, aqui está uma mulher indigna, aqui está uma mulher que não é digna, que merece a morte, que merece ser apedrejada, aqui essa mulher não vale nada.
Quantas pessoas têm se sentido assim em igrejas, em religião, na religião, ou até mesmo porque, não, você é isso, você não presta, porque é o que a religião às vezes coloca diante das pessoas, e muito mais, faz questão de expor, em vez de ser tratado, de ser cuidado, de ser pensado na pessoa. Não, tem que ser colocado, tem que ser humilhado. Quantas pessoas têm sido humilhadas por conta de igreja e religião, expostas. Mas não é só domínio, controle, humilhação. Tem uma outra coisa, essa pessoa teve encontro com a hipocrisia da religião. Porque diz no versículo 5, eles falando, na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. Realmente a lei falava que era para apedrejar. Agora a pergunta, era para apedrejar só a mulher? A mulher foi pega em adultério, tem como você adulterar sozinho? Você, tirando um caso absurdo que eu ouvi esses tempos atrás, que uma pessoa casou consigo mesmo, né, num desses países que as leis são mais loucas do que o Brasil, ele casou consigo mesmo, daí talvez esse conseguiria, né, adulterar sem ter uma outra pessoa, mas para você adulterar você precisa ter uma outra pessoa, e no caso aqui, tinha um homem na parada, e a lei mandava apedrejar ambos, mas a gente não vê o homem aqui. A mulher foi pega, mas e o homem? Porque na verdade, eles não estavam nem aí com o homem, com a mulher, com o pecado, porque na verdade, quando a gente quer fazer, quer causar, e aqui é hipocrisia, eu perguntei esses dias, pesquisando, qual é o maior pecado? A gente tem a mania de falar, não existe pecadinho, pecadão, tem o pecado do corpo, que você pratica com o corpo, dentro do corpo, mas pecado é pecado, mas eu descobri que tem um pecado que é maior do que outro, sabe qual é? O maior pecado é sempre do outro, tem um pecado maior, e é sempre do outro. O meu, no máximo, é um deslize. Foi um dia que eu não estava bem, que eu não acordei legal. Foi o meu pecado, agora do outro, dependendo se eu gosto daquela pessoa, se eu acho a pessoa, não foi um deslize, a pessoa, o que aconteceu? Eu fico tentando pensar mil coisas. Se é alguém que eu não gosto, que eu acho que não presta, porque pecou, porque não presta, porque é um vagabundo, porque é uma vagabunda, porque não sei o que e tal, e a gente vai, a hora que vê, a gente está sendo esses religiosos hipócritas, que a gente está apontando o dedo, mas a gente esquece que todos nós temos telhados de vidro. Ou telhado de vidro é uma linguagem humana, mas você quer uma linguagem bíblica? Todos nós temos pés de barro, todos nós. Mas a religião, ela é hipócrita. Muitas vezes nós sempre estamos olhando o que o outro faz, o que o outro deixa de fazer. E o pior, que tem muito, e é o último ponto que eu vou falar sobre o encontro que ela teve, essa experiência, além da hipocrisia, a manipulação. Porque na verdade, versículo 6, eles estavam usando essa pergunta, diz, para testá-lo, a fim de terem fundamentos para acusar. Na verdade, eles estavam usando a mulher. A preocupação não era com a mulher, a preocupação, por mais que eles eram os zelosos da lei, e a gente vê muito, eu fico assim, muito preocupado com os advogados da igreja, do reino, onde já se viu, está manchando a igreja, está manchando o evangelho, eu fico assim,
essas pessoas que ficam muito preocupadas com os pecados alheios, com os pecados dos outros, e ficam indignados porque está manchando o nome de Deus, está manchando a lei de Moisés, está manchando. E eu fico lembrando que Jesus não chamou ninguém para ser advogado do reino e nem juiz. Ele nos chama a ser testemunhas, porque advogado e juiz já são cargos ocupados pela Trindade. Nós não fomos chamados. Eu fico preocupado com o nome da igreja, eu fico preocupado com o reino. Você não precisa se preocupar. Se preocupe com você. Se preocupe em ser uma testemunha, em testemunhar do que Jesus é, do que Jesus fez, do que realmente Ele tem mudado a tua história. Não se preocupe com o pecado do outro, se preocupe com os teus pecados. Lembre que você não foi chamado para ser advogado da igreja, não foi chamado para ser advogado e nem muito menos juiz. Nós já temos um advogado, graças a Deus, bem diferente de nós, chamado Jesus Cristo. Manipulação, e aqui vai, como eu falei, meus queridos, eu fico impressionado de pessoas decepcionadas, frustradas com a religião, com a igreja, porque na verdade elas nunca tiveram encontro com Jesus, elas só foram no máximo até a religião, até a igreja, até instituições, até líderes religiosos que usaram de todas essas artimanhas e fizeram com que pessoas, não quero saber de igreja, não quero saber de Deus, não quero saber, porque na verdade a apresentação de Deus foi por meio de fariseus, instituições humanas que apresentaram muito aquém do verdadeiro evangelho que Jesus nos apresenta. Qual foi a apresentação de Jesus? Primeiro encontro que ela teve foi com os homens, mas mesmo sem querer, ela não sabia que ela estava para ter um encontro que poderia transformar a vida dela para sempre. Foi para um lugar, talvez, que não tinha esperança, para um lugar áspero, um lugar que apresentava ameaças, uma igreja. Mas lá na igreja tinha alguém que se chamava Jesus. E esse encontro, sim, pode mudar a história. E eu estou falando por quê? Porque, meu querido, todos nós, se tem uma necessidade fundamental, nós estamos precisando ter encontro genuíno com Jesus. Porque tanto, não falei, mas falei os encontros com Jesus. Jesus tinha encontro com pessoas que foram marcadas pela enfermidade. E essas pessoas foram transformadas. Jesus teve encontro com pessoas que foram assombradas por espíritos malignos, pelas trevas. E Jesus os libertou. Mas esse texto me mostra que Jesus não apenas ele veio para curar os enfermos, ele veio para libertar os cativos, mas ele veio também para tocar naquilo que é mais fundamental no homem, que se chama pecado, caráter, que deforma todo mundo, toda a humanidade. E esse é um encontro que, talvez, enfermidade você não precisa de uma cura, de um Jesus que cura o físico. Talvez você não precisa do Jesus que liberta de espíritos malignos. Mas eu quero dizer que eu e você precisamos do Jesus que perdoa pecado e que muda a nossa história, que transforma o nosso caráter. E nessa noite, eu acredito que Jesus está aqui para mudar uma história, mudar algumas histórias, para que realmente vá para além da religião, para além da igreja, porque a igreja não consegue mudar a história, o pastor não consegue mudar, líderes, homens nenhum, instituição nenhuma consegue mudar, tocar no ponto central do homem que se chama pecado, caráter. Mas quando essa pessoa, quando eu ou você nos deparamos com Jesus, não existe nada que pode
realmente impedir nós de vivermos uma nova história. Então vamos lá, agora o encontro, antes do encontro com Jesus, a resposta para o dilema, porque se essa mulher foi trazida para Jesus, para colocar ele à prova, porque na verdade a pergunta era capciosa, porque se Jesus falasse, Jesus, mestre, e eles chegam, mestre, lá, ela foi pega em adultério, é uma pecadora, ela pecou, e a lei, e o Senhor fala que não veio a mudar a lei, fala que é necessário apedrejá-la. Só que na época o Império Romano não permitia os judeus matarem. Além disso, Jesus, ele veio com um discurso de amor, de perdão. Então os fariseus estavam querendo assim, vamos ver o que ele fala, porque se ele falar assim, a lei está certa, então tem que apedrejar, ele teria um problema com Roma e eles teriam aquilo que eles precisavam para poder acusar Jesus. Mas não só isso, Jesus poderia cair em descrédito da sua própria pregação, porque ele estava começando a multidão seguir por causa do seu discurso de amor, de perdão, de ir de acordo com a necessidade. E se ele fala, apedreja, porque a lei, cumpra a lei, Jesus estaria numa saia justa. Ou se ele fala, não apedreja, não cumpra a lei, então você é um transgressor da lei, então você também é culpado, você veio transgredir a lei de Moisés, que você fala que é maior do que Moisés. Dá para entender, meus queridos? Qual é a situação de Jesus? E daí a gente aprende, qual é a resposta de Jesus para esse dilema? Primeira, é não responder de bate-pronto, não fazer aquilo que a gente faz. A gente tem resposta para tudo. O problema é que na maioria das vezes é resposta precipitada, pronto, a gente nem sabe, a pessoa colocou a gente numa saia justa, tem uma pergunta, tem uma polêmica, a gente é o primeiro lá a digitar, não, a minha opinião é essa, eu acho aquilo, por isso que a gente está sempre metido em confusão. Está lá a hora que está vendo o nome do crente lá, o crente discutindo, o crente fazendo, o crente. Quantas coisas, quantos equívocos por causa de que nós respondemos na hora que era para silenciar, que era para ponderar, que era para orar, era para pedir direção, discernimento. Quantos casamentos são interrompidos, acabados por causa de respostas mal dadas ou precipitadas, ou por causa de palavras, ou melhor, quantos casamentos que começam precipitadamente por causa de respostas que na verdade era para ser ponderado, era para ser pedido uma direção de Deus. E Jesus, a primeira coisa que ele mostra quando vem um dilema desse, ele não responde bate pronto, ele se inclina e começa a escrever. E daí você vai lá no texto, vai falar assim, Jesus se inclina e começa a escrever no chão. E porque eles insistiam muito, então eles ficaram, Jesus não vai responder, não vai falar, imagina, não vai se posicionar, vai ficar, e aí? E Jesus escrevendo. Mas de repente, Jesus levanta e uma resposta fantástica, que todo mundo sabe. Tem gente que acha que é ditado popular, né? Tem gente que não conhece a Bíblia e acha que é ditado popular. Aquele que não tem pecado, ele faz algo fantástico. Ele nivela todo mundo. Em vez de falar assim, ali ele não está falando, ela não é pecadora, ela não pecou. Ele não está falando, a lei de Moisés está errada, vocês não têm que cumprir a lei de Moisés. Ele só fala, vocês são tão pecadores quanto ela. Ele fala assim,
vocês são tão dignos de apedrejamento quanto ela. Ele não fala assim, não, o pecado, vamos banalizar o pecado. Não, não tem pecado aqui. Não. Ele está falando, tem pecado aqui, mas tem pecado aí também. Então, se tem pecado aqui, tem pecado aí, por que ficar um atirando no outro? Para que ficar um matando o outro, condenando, acusando, apontando, expondo, tentando? Essa resposta é demais, né? Só Jesus. Por isso que a gente, sabedoria do Espírito. Quantas vezes a gente, em vez de responder, podia, lembra disso, ajoelha. Às vezes não ajoelha porque você não consegue levantar depois, se for igual eu. Mas pensa, fica assim, Senhor, não sei, me dê sabedoria, me dê discernimento, me dê revelação, porque eu quero dizer que o céu tem revelação para nós. Você vê que revelação fantástica. Como que, e agora, quero ver Jesus, como que vai sair dessa? Não tem como sair. Tem como sair de uma maneira que aqueles que vieram sedentos por sangue, por acusar, chegaram tão cheios de si, tiveram que começar a fazer o quê? Abaixar a cabeça. E o texto fala, acusados pela sua própria consciência. Aí tem teoria de que Jesus escrevia, e eu vi pastor Hernandes Dias Lopes falando que a palavra que escrever lá no grego era estava sentenciando, escrevendo sentença, porque tem uma teoria de que Jesus começou a escrever os pecados, e a gente sabe que Jesus tinha esse conhecimento. Eu não acredito que do nada, pessoal, só porque aquele que não tem pecado atire a primeira pedra, aquele monte de religiosos, tudo orgulhosos, começaram assim do nada, acho que eu sou pecador. Não, eu acho que Jesus deu uma forçadinha, começou a escrever aqui, ó, ladrão, rouba não sei o que, faz isso. Para mim começou, acho que o pessoal melhor deixar quieto isso daí. Todos saíram condenados. Só uma que entrou condenada e saiu redimida, perdoada. Porque esse encontro com Jesus muda. E por que muda? Por causa do veredito, por causa das respostas de Jesus. Nesse encontro, ela encontrou algo que todos nós precisamos encontrar. Primeiro, versículo 10 diz assim: então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe, mulher, onde estão os teus acusadores? E aqui também a gente vai para o acusadores. Você lembra quem mais na Bíblia é chamado de acusador? Tem a versão, algumas versões, aonde estão seus diabolos? Quando a gente acusa um irmão, a gente aponta o dedo, às vezes a gente pode ser chamado de diabolos, acusadores. Aonde estão? Não tem ninguém te acusou, ninguém te condenou? Não. Daí ele começa, ela colocou, versículo 11, ninguém, Senhor, disse ela. Jesus declarou, eu também não te condeno. Eu também não a condeno. Agora vamos lembrar, qual era a condição que Jesus fez para que eles pudessem apedrejá-la? Aquele que não tem pecado, pode atirar a primeira pedra. Só tinha um que não tinha pecado ali naquele lugar.
e era Jesus. Ele era o único que podia pegar a pedra. Ele era o único que podia condenar. Mas ele prefere perdoar. Ele prefere deixar essas pedras reservadas para o momento propício, que hora que essas pedras cairiam sobre ele mesmo na cruz do Calvário. Hora que ele estaria recebendo, porque realmente o salário do pecado é a morte. Você merece a morte, eles merecem a morte, todos que pecaram merecem a morte, mas eu vim não para condenar vocês, eu vim para salvar vocês. Eu na cruz do Calvário, pode deixar que eu vou ser o apedrejado, eu vou ser o crucificado, eu vou pagar o preço. Jesus já estava ali falando qual é a missão dele, é vir substituir o pecador. Não, você não precisa, eu não te condeno, eu te perdoo. Você imagina essa mulher ali depois, você imagina o estado de choque dessa mulher, numa época onde a mulher era um objeto, ela é pega à força, ela é apresentada na religião de uma maneira súbita, ela é colocada no lugar onde todo mundo vê, ela é olhada de uma maneira, que mulher vadia, que mulher isso e aquilo, e de repente todos já com pedra na mão. Jesus, a lei fala para apedrejar, essa mulher desesperada, tremendo, sabendo que o seu fim seria a morte. De repente, por causa desse encontro com esse homem, ela começa a ver cada um soltando a pedra, saindo, ficando só ela diante de Jesus. Esse que agora chega para ela e fala: mulher. Olha só, essa palavra mulher é a mesma palavra que Jesus usa para sua mãe quando ele está na cruz. Ele fala mulher, falando sobre para que João pudesse cuidar. Mulher, esse é teu filho. Mulher é a mesma palavra que ele usa para essa mulher adúltera. Essa palavra mulher é uma palavra de respeito, uma senhora. Ele já começa a mudar o tratamento. Ele não fala assim, ô pecadora, ô vadia. Ele coloca, ô senhora. Eu não vejo você como todo mundo vê. Eu vejo você diferente. E eu não te condeno. Eu estendo sobre você o perdão, porque ele era o único que podia perdoar pecado. O homem não pode, a religião não pode, mas Jesus, o Filho de Deus, ele veio para perdoar os pecados, para tirar a culpa, para tirar a condenação, para tirar a vergonha, para tirar o opróbrio, para tirar tudo aquilo que o inimigo colocou sobre o homem. Ele fala: mulher digna, eu não te condeno, eu te perdoo. Primeira palavra de Jesus, primeira resposta para essa mulher. Essa mulher encontra com Jesus e a primeira coisa: eu sou perdoada, eu sou valorizada. Em vez de condenação, eu recebo misericórdia, graça, amor, restauração. João 3,17 diz: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Romanos 5,8 diz: mas nisto Deus demonstra o seu amor por nós, o fato de Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. A resposta de Cristo para os pecadores é: eu perdoo vocês, eu vejo vocês diferentes. Segunda resposta, versículo 11: ninguém, Senhor, disse ela. Jesus declarou: eu também não a condeno, eu te perdoo. E ele fala: vá, vá. Essa palavra vá pode seguir em frente. As pedras se foram, a condenação se foi, você está livre. Não precisa ter mais medo, não precisa ter a condenação, a morte, a sentença que era contra você foi retirada. Pode seguir o teu caminho.
libertação, porque você sabe que a questão do perdão, porque tem muita gente que Deus perdoa. Na cruz ele fala: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Na cruz ele perdoou o assassino, o adúltero, o orgulhoso, as piores, as coisas que nós não conseguimos digerir. Para nós é terrível, a gente não consegue entender, mas na cruz do Calvário Jesus estava cancelando toda a dívida que era contra o homem. Satanás quis realmente trazer uma sentença, uma condenação, mas Jesus, ele fala não. E ele não só traz o perdão, mas ele traz a libertação, porque a culpa é algo que condena o homem, é um peso. O pecado é um fardo que pesa mais do que qualquer medida de peso, faz com que o homem não consegue mais andar, caminhar, prosseguir. E nesse sentido Jesus fala: vá, ande, você está livre. Você lembra quando os 4 amigos levaram um paralítico diante de Jesus e desce diante de Jesus? A primeira coisa que Jesus fala é o quê? Seja curado, ande, levante e ande. Foi isso? Não. O que ele fala? Perdoados estão os teus pecados. Porque antes de fazer a pessoa levantar e andar, porque na época de Jesus, naquela cultura, toda enfermidade, as situações vinham de um pecado. O pecado trazia maldição. Então todo mundo que pecava se sentia condenado, fadado a sofrimentos, a pesos, a desgraças. E Jesus vem para falar assim: não, olha, daqui a pouco eu vou te fazer andar, mas eu preciso tirar o peso, a culpa, o pecado, porque senão você vai andar, mas você não vai seguir em frente, porque o pecado vai estar sempre te condenando. Então primeiro eu te perdoo, eu limpo, eu te curo, eu te liberto, para que a hora que você começar a andar, nada mais segure você. Você está curado, livre e liberto para seguir em frente. Aqui quando Jesus fala vá, Jesus está falando: olha, eu te perdoo e eu te dou passe para começar uma nova vida, uma nova história. Mas não é só perdão e libertação. Jesus não para no perdão e na libertação. Jesus diz assim no versículo 11: eu também não a condeno, eu te perdoo, vá, você está livre, eu te liberto de todas as coisas. E de agora em diante, abandone a sua vida de pecado. Jesus, ele perdoa, ele liberta e ele transforma. A resposta de Jesus para o pecado, para o homem pecador, é perdão. E nesse perdão é graça, misericórdia, amor, restauração. Segundo, é libertação, é salvação plena. E terceiro, é transformação. Um encontro verdadeiro com Jesus e seu amor, sua graça e o perdão gera transformação, mudança de vida. Aquilo que a religião não faz. Não pode adulterar, não pode pecar, não pode roubar, não pode fazer, isso é pecado, isso é errado, isso não sei. E nós temos uma carne que gosta de errar, de pecar, que é inclinada para o mal. E isso daqui não muda, não adianta colocar regrinha, porque a gente fica parecendo um leão dentro da jaula, vendo coisas, um pedaço de carne, uma ovelhinha querendo devorar. A religião, o máximo que faz é colocar jaulas ao nosso redor. O que Jesus faz é mudar o nosso interior, é tirar esse leão, é domar esse leão, tirar esse leão e colocar um cordeiro, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e nos liberta de nós mesmos. Começa a tirar porque daí, como que Jesus faz isso? É através do amor.
é através do perdão, é através da graça, da misericórdia, que a gente vai lembrar Paulo falando, porque o amor de Cristo nos constrange. Você imagina essa mulher, depois de ter quase morrido, de ter sido envergonhada, de ter sido exposta, de ter sido levada por homens, não sei se seminua, se nua, se exposta de uma maneira terrível pela religião. De repente chega Jesus e fala, não, comigo não funciona assim, comigo funciona, eu te amo, eu te perdoo, eu te restauro, eu te liberto, eu te dou uma nova identidade, uma história para você viver, porque eu te amo. Enquanto a religião tem os seus interesses, as suas manipulações por coisas, Jesus está pensando na mulher. Jesus está lá, o que eu posso fazer para mudar a história dessa mulher? E eu vou amar. A resposta de Deus para o homem é o amor. Vocês mereciam morte, condenação, vocês mereciam o inferno, mas eu venho e tomo o lugar de vocês. Vocês mereciam ser apedrejados, mas eu vou ser apedrejado por vocês. Vocês mereciam morrer, ser crucificado, mas eu vou ser crucificado por vocês. Vocês mereciam, mas eu vou tomar o lugar de vocês. Sabe para quê? Para que vocês entendam o tanto que o meu Pai os ama. E o tanto que o meu Pai tem uma história linda para vocês. Você sabe que essa história me lembra muito a diferença da religião e da graça de Deus. É como se fosse um dono de... vou colocar uma religião ou qualquer coisa assim. Não tinha pensado, mas vamos lá. Uma pessoa que foi lesada, uma pessoa que tem um comércio e de repente entrou um ladrão e veio e assaltou, e fez, e levou, e prejudicou demais esse comerciante. Talvez tenha batido nele, na sua família, tenha levado, sei que prejudicou muito, mas ele foi pego pela polícia, e foi para o tribunal. Esse homem está querendo justiça, o comerciante. Ele quer que aquela pessoa pague o que ele fez. O pai desse criminoso está querendo que a justiça dê misericórdia e graça, que a justiça não o condene. Sabe por quê? Porque o pai ama, o pai fica imaginando, esse meu filho tem um futuro, se ele for condenado, ele vai perder a oportunidade de viver uma vida que o pai sempre sonhou para esse filho. O comerciante não está nem aí com o futuro do filho, ele está pensando que ele foi lesado e ele precisa. Às vezes a religião é isso, é o nome da igreja, é o nome, olha que fez com aquilo, fez com a família. Às vezes até nós, quando nós somos lesados por pecados dos outros, a gente fica. Deus é o pai que está pensando no filho, por isso que ele mandou o seu filho primogênito para morrer no lugar, para que aquele filho possa receber a graça, a misericórdia, perdão, para que ele não seja condenado, para que ele não perca o futuro brilhante que o pai sempre sonhou para ele. Eu quero dizer que Deus é esse pai. Quando Jesus fala para ela, vá e não peques mais, não volte a ter essa vida de pecado, ele não está assim, por causa da religião, por causa da igreja, por causa da lei, porque eu tenho um futuro para você que não é ficar sendo frustrada de cama em cama, de relacionamento. Você merece muito mais. Eu tenho minha família, eu tenho uma história para você, e o pecado vai te privar disso. Dá para entender?
Por isso que quando Jesus, em diversas vezes que ele fazia, ele falava, vai e não peques mais. Eu tenho aqui, João, você lembra, João capítulo 5, o paralítico de Betesda. Você vai ver que depois o paralítico encontra Jesus e Jesus fala para ele, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Jesus está, não peques mais. A gente fica, pecado ofende a gente, ofende mais o coração de Deus, porque cada pecado nosso fala que a gente está pisando nesse sacrifício que Jesus fez. Mas quando a gente se depara e lembra desse amor, desse constrangimento, porque Jesus não esperou, peraí, eu vou perdoar? Não sei, ele vai aceitar o perdão? Ela vai pecar de novo? Ele vai pecar de novo? Não me interessa. Eu te perdoo, eu te amo, eu te dou uma história. Independente do que você vai fazer, isso me constrange. Isso é a graça. E essa graça me impulsiona a não querer mais pecar, porque o pecado, além de atrapalhar tudo que Deus tem para mim, ofende esse Jesus que tomou o meu lugar. Esse Jesus que demonstrou tamanho amor. Esse Jesus que podia me condenar, mas preferiu me salvar e me libertar. Dá para entender? Tem gente que pergunta, pastor, eu não consigo lutar contra o pecado. Você está lutando na sua força. Você está precisando se encontrar com Jesus. Você está precisando sentir o perdão, a graça e o amor de Jesus. Porque se você sentir, você não vai ter coragem de pecar mais. Você vai ser constrangido, esse amor. Por isso que, vê o encontro com Zaqueu. Zaqueu desesperado para ver Jesus, de repente Jesus fala, Zaqueu, desce depressa que eu vou pousar na tua casa. Todo mundo, ele está entrando na casa do pecador. O pecador, quando vê Jesus entrando na sua casa, fala assim, Jesus, se eu defraudei, se eu fiz, eu de hoje em diante eu não faço mais, porque hoje o Senhor está me constrangendo, porque eu não merecia, e o Senhor fez. Maria Madalena, a mulher samaritana, todas as pessoas que tiveram um encontro com Jesus, elas abandonaram o pecado, elas tiveram a vida transformada. Por quê? Porque sentiu o amor de Jesus. Não sentiu a condenação. E aqui eu quero dizer, nós todos temos os nossos pés de barro. Todos nós temos as lutas da nossa carne. Tem pessoas que não conseguem deixar relacionamentos, não conseguem deixar problemas com a sua sexualidade, problemas com vícios, problemas de relacionamento, no casamento, traições, orgulho, perdão. Eu não consigo perdoar fulano, por quê? Você não consegue perdoar, mas Jesus já te perdoou. Mas você não consegue, porque você é orgulhoso, porque isso é pecado. É aquela turma que saiu. Nós precisamos hoje deixar tudo diante de Jesus. O que Jesus quer ministrar hoje é perdão, salvação, libertação e transformação. Eu sinto enquanto ministrava que pessoas vão ter a vida transformada, vão conseguir vencer pecados por causa desse encontro, não da mulher adúltera, porque ela foi transformada, mas por aquilo que você vai encontrar hoje diante do Senhor, que é graça, que é perdão, que é palavra. Ministério de Louvor pode vir à frente. Eu não sei se até hoje você se encontrou mais com a religião, com a igreja, com líderes religiosos, ou mais com Jesus. Eu sei que hoje Jesus, o Senhor manda essa palavra porque Ele quer se encontrar com você. E Ele quer se encontrar para que nenhuma história de pecado, nenhuma história do passado. Lembra que eu falei, sinto agora, pessoas que
tiveram deslizes, pecados e não conseguem se sentir perdoadas. Meu querido, o Senhor já perdoou. Fala que Ele esquece dos nossos pecados. Ele lança no mais profundo abismo, no mais profundo do mar, na profundeza do mar. E por amor a Ele, não por amor a você, por amor a Ele, Ele não se lembra mais. Mas o inimigo fica fazendo, sabe para quê? Para que você não se liberte, para que você não receba a libertação dEle, para que você não prossiga. Meu querido, hoje é o encontro teu com esse Jesus. Adultério é pecado. Jesus não passa mão na cabeça do pecado. O pecado tira a possibilidade do homem viver tudo que Deus tem. Por isso que Ele propiciou um caminho. Por isso que Ele é o caminho. Por isso que na cruz nós podemos entregar tudo, porque na cruz nós temos perdão, libertação, tudo. Então, independente do que você viveu já, pessoas que às vezes na sua adolescência, na juventude, fizeram coisas que e às vezes, meu querido, uma endemoniada prostituta como Maria Madalena se tornou uma das mulheres mais chegadas desse Jesus, porque encontrou nele a mesma coisa que essa mulher adúltera. Sabe, a gente precisa, tem muita gente. Deixa eu perguntar um negócio. Quantas pessoas você conhece que precisaria ouvir essa palavra? Quantas pessoas aí fora talvez não entram numa igreja porque talvez é a religião. Jesus está chamando a mim, a você, para realmente levarmos as pessoas não para uma igreja, mas levarmos as pessoas a ter encontro com Ele, com a graça, com o perdão, com a transformação. Porque pessoas que se encontram com Jesus jamais são as mesmas. Elas recebem perdão, elas recebem salvação, libertação, e elas têm o seu destino transformado, mudado. E é isso que o Senhor quer fazer nessa noite, na tua vida, e usar você para começar a ser um instrumento de transformação, de acesso, a levar pessoas, não como os religiosos, à força, mas que através do teu amor, não da tua acusação, do teu apontamento, não, agora não faz, não, da tua expressão, a expressão do amor que você recebeu. É esse amor que as pessoas precisam começar a experimentar através da tua vida, de como você olha, de como você fala, de como você age. E depois que experimentarem esse amor, as pessoas não vão querer sair de perto. Todas as pessoas começavam a fazer o quê? Passavam a seguir Jesus. Se nós encontrarmos Jesus, nós vamos deixar adultério, pornografia, tudo que nos prende, para começar a seguir esse Jesus e ter a nossa história mudada por esse amor, por essa graça, por esse perdão, em nome de Jesus. Você pode ouvir essa música e comece a se colocar diante do Senhor enquanto o Ministério do Louvor vai cantar essa música.